E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 27. Agora o principal. Senhor, isso aqui é a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para viver, que possamos ser instrumentos, Senhor. Eu e a minha casa possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos ser instrumentos do Senhor de modo direto ou indireto, para que mais e mais pessoas acessem a tua palavra e seja feita na vida das pessoas conforme a tua vontade. Em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 27, 13 versículos, e diz do versículo 1 em diante o profeta Isaías: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: Cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia, eu cuidarei nela. Repetindo o segundo versículo. Naquele dia dirá o Senhor: Cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia, eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como a aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com chô e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. Repetindo o 9º versículo que nos diz: Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. 10º versículo: Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque esse povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. 12º versículo: Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. 13º versículo, último versículo do capítulo 27 de Isaías, nos diz: Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Por meio de 13 versículos, nos diz todo o capítulo 27 de Isaías que Deus ama ao seu povo e o salva. Tudo que nós passamos não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. E como bem nos diz o capítulo, Deus ama o seu povo e o salva. Na parte A do versículo 1, nos diz o profeta: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa,
e matará o monstro que está no mar. Ou seja, no momento em que Deus determinar, não há monstro que possa manter opressão ao seu povo. Finaliza o capítulo dizendo: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ou seja, independente das circunstâncias, onde quer que esteja o seu povo, com qualquer tipo de dificuldade que seja, neste dia, no dia do Senhor, se tocará uma grande trombeta e ele reunirá os seus, todos a salvos, e tornarão a vir, na parte B do versículo último, o 13º, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. De um modo contemporâneo, podemos afirmar: não existe problema sem solução possível para aqueles que creem em Deus. Boa parte das vezes o que nós enxergamos é atos horrendos que se somam a consequências ainda mais difíceis, como, por exemplo, as narradas no versículo 10 e 11. Porque a cidade fortificada está solitária, a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Cidade fortificada está solitária. Existe um bem precioso ali, só que está abandonado, está solitário, está sem uso. A habitação desamparada e abandonada como um deserto. Já percebeu que se você tiver dentro de casa uma caixa que há muito tempo você não usa, ou uma parte que você não dá atenção, se enche de teias de aranha? O que não é prestado atenção, vira assim, local de insetos. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Ou seja, aquilo que não existe a manutenção vai se dilapidando, se deteriorando. Quando os seus ramos, diz o 11, quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo. Ora, ocorre o pior. Quando a relva morre, se ela cai, seca ou não, há uma probabilidade grande de que a própria terra faça com que nasça de novo a seu tempo. A natureza sábia como é como se estivesse lançando sementes. Mas não bastava não cuidar, quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque esse povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Além de não cuidar do que já está plantado. Quando seca, não basta não ter aproveitado os frutos do que estava no solo. Você ainda tem que queimar, deitar fogo, prejudicando o solo para aquele que futuramente pensasse em plantar ali tenha mais trabalho, porque vai ter que primeiro cuidar da terra que foi agredida pelo fogo. É assim o tempo todo. Ao invés de buscarmos a solução, nos concentramos no problema. Por vezes nós estamos em cima da solução, mas abandonamos o foco na solução e ficamos sempre presos diante do problema. Que possamos olhar para a solução real, que é Deus, em nossas vidas e em qualquer aspecto. Possamos viver em meio ao seu mover, conforme o seu propósito para as nossas vidas, do seu amor, favor e poder. Sucesso!